Vamos falar de hoje agora? Coisa boa, quarta-feira, vamos nos recarregar daquilo que Deus tem pra gente e abra seu coração para aquilo que Deus quer falar com você essa noite, amém? Então não abra apenas o coração, abra a Bíblia também, no livro de Efésios, podem permanecer sentados. Cometi o primeiro erro, não é um livro, tá, irmãos? É uma carta. Carta do apóstolo Paulo à igreja que se localiza em Efésios. Efésios, a partir do capítulo 3, nós vamos ler o versículo de número 14, até o versículo 21. Carta, existe uma diferença aí entre livros, que foram escritos no Antigo Testamento, para ficar como relatos, as cartas pastorais, as cartas para uma igreja específica, para um povo específico que precisava ouvir aquela carta. E a carta de Efésios é uma carta diferenciada no quesito para onde ela está indo. É uma carta que não está direcionada diretamente para uma igreja específica, mas sim para o povo que estava em Éfeso e que ia receber da parte do Senhor aquela porção que o apóstolo Paulo mandara. Amém? Efésios capítulo 3, a partir do verso 14, diz assim. A oração de Paulo pelos Efésios é o título dessa passagem. E diz assim: por causa disto, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família, nos céus e na terra, toma o nome, para que, segundo as riquezas de sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo e muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A esse, glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações e para todos sempre. Amém. Queridos, aqui, o apóstolo Paulo, ele escreve essa carta em um momento em que o Paulo está preso, num momento em que o apóstolo Paulo tem passado por aflições. Você imagina, o apóstolo Paulo, estando preso, estando em cárcere, estando sendo privado de liberdade, privado de poder exercer o seu ministério, privado de poder descansar de forma digna, privado de poder ver os seus amados, talvez a sua família, privado de liberdade, de poder sair à rua. Um homem que bastante provavelmente nesse momento precisava de apoio, precisaria de oração. Se algum entre nós, aqui da igreja Batista da Palavra, é preso, nós como igreja nos reuniremos para orarmos, nos reuniremos para acudir, principalmente se for preso por amor ao Evangelho. Se você foi preso porque estava pregando o Evangelho e está numa prisão, você espera que a igreja ore por você, você espera que você seja cuidado pela sua família, pela sua igreja, mas o apóstolo Paulo, nesse momento da sua prisão, ele não estava preocupado consigo mesmo. Ele não estava escrevendo uma carta dizendo: eu peço para que vocês orem por mim, para que as cadeias sejam abertas, para que eu possa ir junto com vocês e ter liberdade de poder continuar pregando o Evangelho. Não. O apóstolo Paulo, ele faz uma oração pelas pessoas que estão na cidade de Éfeso. Esse homem, ele tem uma mentalidade de que tudo aquilo que acontece na sua vida, acontece debaixo de uma permissão de Deus. Esse homem, ele tem uma maturidade em Cristo tão grande, tão forte,
que ele entende que até as prisões colaboram para o avanço do reino. Às vezes, algumas dificuldades que nós passamos na nossa vida, nós pensamos que é o diabo que está trazendo, nós pensamos que isso vai servir para nos derrubar, mas muitas das vezes a dificuldade que você passa é um a mais para que o evangelho seja pregado. Eu não vou dizer na proporção do apóstolo, mas eu posso dizer na proporção de você passar por uma injustiça e você não tinha liberdade para poder chegar até uma pessoa e falar do evangelho. Mas por conta da injustiça, por conta da sua prisão, por conta do seu martírio, alguém possa chegar até você e se abrir para que você possa falar do evangelho de Jesus Cristo. Então, esse entendimento do apóstolo Paulo é um entendimento absurdo sobre Jesus. Por isso que o tema da nossa mensagem de hoje é cheios de toda a plenitude de Deus. O lugar onde Cristo, onde o Senhor quer que nós estejamos. O apóstolo Paulo, estando preso, e se nós voltarmos um pouquinho no capítulo 1 de Efésios, o tema, nós não vamos ler tudo, mas o capítulo 1 de Efésios, versículo 1, ele está dizendo sobre as bênçãos que tem para quem está em Cristo. Olha esse homem, ele está preso, e está dizendo: ei igreja, vocês que estão aí livres, entendam que existe bênçãos em Cristo. A partir do versículo 15, ele começa a fazer outra oração a favor dos Efésios. Do capítulo 2, quando começa o capítulo 2, ele começa a falar de uma nova vida em Cristo. Que homem é esse? Ele está preso, dizendo: vocês têm uma nova vida em Cristo. Vocês têm escancarado as bênçãos do Senhor sobre vocês. Aí, a igreja, passando por um processo de transição do povo gentil, do povo judeu. Quem que era judeu? Quem veio de Israel, o povo de Israel. Agora eles começaram a deixar a lei, os ritos da lei, e começaram a entrar no tempo da graça. Não que o tempo da graça não existia no Antigo Testamento, mas agora o ministério da graça se aflora. E o apóstolo Paulo, ele vê a igreja encontrando dificuldades para deixar os ritos judaicos e se apegar à graça de Deus. Então ele escreve do capítulo 1 até o capítulo 4 falando: vocês são um corpo, tanto os gentios. Quem eram os gentios? Aqueles que se convertiam ao cristianismo ou ao judaísmo, que eles chamavam de prosélitos, mas que não eram judeu. Então, se você não é judeu, você não é do povo que foi eleito. Mas então eles aceitam a Jesus, ele aceita o caminho de Cristo e eles vêm para a prática do judaísmo. E o apóstolo, ele diz que foi entregado um mistério a ele, que era que de Deus faria de dois povos um povo só, que Deus pegaria judeus e gentios e faria um povo chamado igreja. Desses dois povos, de quem vem para o evangelho e não é judeu, a quem vem para o evangelho, mesmo sendo judeus, Deus fez um povo chamado Igreja de Jesus. E o apóstolo Paulo vem falando sobre a união. Se nós pegarmos lá no capítulo 2, a partir do versículo 11, ele está dizendo a união dos judeus e dos gentios em Cristo Jesus. Agora vocês judeus não têm um pai e os gentios têm outro. Agora vocês dois fazem parte de um só corpo, a igreja de Cristo. Agora vocês são tidos como irmãos. O sofrimento do apóstolo, que estava dentro de uma prisão, não foi o suficiente para poder parar o apóstolo em exortar os irmãos que estão em liberdade para poder ouvir do Senhor. Queridos, um homem que estava em prisão estava exortando a igreja para que eles vivessem em plena unidade em Cristo Jesus. Um homem preso. O que eu e você faríamos se nós estivéssemos presos? Será que nós estaríamos preocupados com os cultos de quarta? Será que nós estaríamos preocupados com o culto de sexta-feira? Com o culto de domingo? Será que nós estaríamos aqui: Senhor, culto de domingo, de Santa Ceia, e eu não vou conseguir estar porque eu estou na prisão, vou escrever uma carta para os meus irmãos. Vou orar por eles, para que Deus interceda por eles. Olha a maturidade do apóstolo Paulo. Olha o estado pleno em Cristo Jesus, para entender que as dificuldades, para entender que os momentos de dificuldade da vida do cristão, ele serve para a glória de Deus. O nosso momento de dificuldade sem Cristo, ele serve para a nossa vergonha.
O momento que a gente não passa numa faculdade, que a gente não é promovido, que nós estamos desempregados, ele serve para nossa vergonha. A gente olha para isso e fala, poxa, eu não estou feliz, as circunstâncias não estão boas. Mas isso em Cristo Jesus é munição para aumentar a sua fé. Isso, entregue na mão de Jesus Cristo, serve como trampolim para te mandar para uma próxima parte. Essa maturidade de sermos um povo, o apóstolo está falando aqui aos Efésios. Vocês são um povo. Gentil e judeu, apenas um povo. E a carta de Efésios inteira, ela trata da unidade entre gentios e judeus, a salvação pela graça, que é mediante a fé, a sua diversidade nos dons e nos seus ministérios. Todos sendo um só corpo. Amém? Nós vemos nos dias de hoje, estamos em tempo de eleições. Amém? Nós temos visto aí a quantidade de memes e de besteira quando nós abrimos a nossa televisão, o nosso Instagram, nossas redes sociais, o tanto de coisa, às vezes de pastores de uma igreja contra pastores de uma igreja, um pastor que se posiciona a favor de um político, um pastor que se posiciona a favor de um outro político, e eles têm divergências políticas dentro da igreja. Um povo que é chamado a ser o meu irmão, ele é filho do mesmo Pai. O mesmo Deus que batizou um só corpo, nos faz com que todos sejamos irmãos. O apóstolo Paulo, estando preso, ele não pega a sua dor e faz dele um ídolo. Porque tem gente que faz da dor do momento que está passando um ídolo. Eu pego a minha dor e eu começo a lustrar ela, eu passo um lustramóvel, eu falo, olha só como eu sou machucado, olha só como eles me esqueceram, e eu começo, coloco uma cobertinha, e eu vou vindo com a minha dor para a minha cama, aí eu coloco ela para dormir do meu lado, aí eu acordo no outro dia, a dor está querendo ficar, você fala, não, vem comigo, pelo amor de Deus, eu fui preso, anda comigo, eu vou contar para todo mundo o que fizeram comigo. Esse homem, ele não está preocupado com as coisas que fizeram com ele, mas ele está preocupado em instruir a igreja acerca da unidade em Cristo Jesus. No nosso tempo, hoje, nós vemos um brigando com o outro, irmãos em Cristo batizados na mesma igreja. E quando eu digo batizado na mesma igreja, eu não quero dizer literalmente batizado na IBP, mas batizados dentro do corpo de Cristo, a igreja invisível, a igreja que está em todos os lugares, chateados um com o outro, brigando um com o outro, sem a unidade perfeita do corpo do Espírito, do corpo da igreja, no Espírito. Cristo nos chamou na unidade de um só. Um só. Nós somos uma pequena partícula da parte do corpo de Cristo. Outra parte está na Ásia, outra parte na Europa, outra parte está em outras cidades, em outros continentes, em outros países. Mas nós fazemos parte da igreja de Cristo, e o apóstolo, por conta de alguma diferença entre os irmãos, ele está dizendo, vocês judeus e vocês gentios, são filhos do mesmo Deus, vocês foram batizados no mesmo Espírito, vocês são irmãos. Não pega, agora você pega o apóstolo preso, tendo que aconselhar os irmãos que estavam em dificuldade soltos. Olha a maturidade desse homem. Olha a autoridade que ele tinha em Jesus, para poder falar e a igreja aceitar. Agora, nos nossos tempos, nós pegamos a nossa dor e carregamos junto com a gente. E é verdade, de fato ser confrontado pela palavra de Deus não é fácil. Ser puxado a orelha por Jesus Cristo não é tranquilo. Ele nos chama para o aperfeiçoamento. Mas lembra que nós temos que ser cheios de toda a plenitude em Cristo. A igreja, ela é feita de pessoas totalmente diferentes. Algum dia, meu irmão, eu, até sem querer, posso te magoar. Algum dia, os pastores podem te magoar, com alguma frase, com alguma situação que possa ter acontecido. Não pega essa dor e guarda com você e fala, peraí, vou levar comigo agora, vai dormir comigo, eu vou tomar banho com essa dor, eu vou ir para o trabalho com essa dor, e todas as vezes que alguém perguntar, eu falo, olha aqui, tá vendo a minha dor?
Não, vocês não passaram por isso aqui. Não, mas perdoa. Não, peraí, vou pôr no bolso e vou trazer ela comigo no próximo culto. E a gente carrega, e a gente carrega, e a gente carrega problemas e dificuldades com a gente todos os dias. Hoje, Cristo quer que você deixe isso, em plena e cheios em satisfação em Cristo. Amém? Não faça, querido, da sua dor um ídolo. Não o adore, manda embora. Se você tiver dificuldade, chega mais perto. Se você estiver caindo em constante pecado, chega mais perto. O que a gente faz quando a gente tem fome? A gente come. E se eu comi e ainda estou com fome? Eu como mais. O que eu faço quando eu estou suado, estou sujo, depois de um dia de trabalho, eu tomo um banho? E o que eu faço quando eu peco? Eu chego mais perto da graça, eu chego mais perto de Jesus, eu dou um passo a mais em direção à cruz de Cristo, porque nela, ali eu vou ser crucificado, e aí a minha vontade morre e nasce a vontade de Deus. Amém? Nessas eleições, como eu estava dizendo, nós vemos muita discussão por conta de político e meme e um monte de coisa lamentável. E assim, a verdade é, estamos todos perdidos se formos dependermos disso, de todos os lados. Mas que você goste de alguém ou que você não goste de alguém, está todo mundo perdido. Se a nossa esperança for nisso, meus irmãos, e é por isso que nas dificuldades do dia a dia, em qualquer relacionamento que você tiver, em qualquer forma que você for magoado, quer seja no seu namoro, no seu casamento, nas suas amizades, o diabo sutilmente quer colocar o ódio, sutilmente ele quer colocar o desprezo, sutilmente ele quer colocar deixa para lá que eu fico para cá e está tudo bem. Não está tudo bem. Nos nossos relacionamentos nós vamos ter dificuldades. Nos nossos relacionamentos, nós vamos ter dificuldade para poder entender a vontade de Deus nele. Nós vamos ter dificuldade no relacionamento na igreja, no trabalho. Isso é comum. Isso faz parte do ser humano. Agora, se nós deixarmos isso prevalecer dentro dos nossos corações, aí, aquela raiz de amargura entra no nosso coração. Às vezes você está chateado, irmãos, há anos, porque você ouviu uma frase negativa do seu pai, da sua mãe, do seu irmão. Às vezes o seu chefe falou para você, cara, desiste, vai fazer outra coisa, não está certo. E você deixou isso entrar no seu coração. Querido, põe para fora, tira isso da sua mente. Cristo não chamou você para viver como se você fosse o verme do carrapato. Cristo nos chamou para viver uma vida em plenitude com Cristo. Em qualquer momento, o diabo ele quer se revelar no ódio, na mentira, na intriga, no problema, na picuinha, nas nossas meninices, que muitas vezes nós temos, de você dizer, não, peraí, agora eu vou fazer, porque fez assim, então eu preciso mostrar que é assim que faz, onde muitas vezes as nossas atitudes em Cristo tornam a ser infantis. E Cristo eu não vou dizer que Ele vai nos deixando, mas vai acabando que a sua sensibilidade ao Senhor vai diminuindo e você começa a dar ouvidos, porque o mal, o que o mal quer? O mal quer que você se torne a imagem e semelhança dele. E como que ele vai fazer? Ele vai chegar aqui e falar, eu sou o mal. Não, ele vai vir sutilmente, ele vai vir devagarzinho. É num problema, é numa fechada no trânsito, sabe, é numa pisada do chão, é uma pisada no seu pé, é uma trombada, é o irmão que passou e você falou, nossa, mas esse irmão nem falou comigo. E aí você começa a deixar com que o mal entre dentro do seu coração. E porque o mal entra dentro do seu coração, você começa a ser a imagem e a semelhança desse mal. Amém, queridos? Quantos estão entendendo aquilo que eu digo? Não olha mais para o seu passado, a partir de agora, como uma escuridão, uma treva.
Não olha mais como um período sombrio, mas olha como um período em que Deus tratou aquilo que precisava ser tratado na sua vida. Olha para o seu passado como uma forma de que Deus fez com que você passasse e sobrevivesse para chegar até aqui e poder contar a vitória que Ele te deu sobre o seu passado. Aquilo tudo que você passou e você permaneceu em Cristo para chegar até esse dia. É isso que Deus está fazendo com a gente essa noite, irmãos. O nosso passado serviu de escada, de trampolim, para que a gente cresça segundo a estatura de Cristo, varão perfeito. É isso que Ele espera, que nós tenhamos a perfeição em Cristo Jesus, a plenitude dentro do amor de Deus. Então, se firme nessa palavra. Se firme naquilo que Deus precisa que você se firme. Se firme na verdade, se firme no Evangelho, se firme nas bases da sua família, nas bases da igreja. Entenda aquilo que Deus quer para você, para que a sua vida seja uma vida plena em Cristo Jesus. Amém? Amém. Então, vamos agora para o texto. Versículo 14 do capítulo 3. E agora nós vamos expor verso a verso até nós chegarmos no verso 23, amém? Desculpa, até chegarmos no verso 21. E diz assim o verso 14: por causa disso, eu me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo. Por causa disso o quê? Por causa de tudo isso que eu acabei de falar para vocês. Por causa da picuinha, por causa da falta de perdão, por conta da dificuldade entre gentios e judeus de viver como um povo de igreja, por conta do capítulo 1, por conta do capítulo 2 de Efésios, o apóstolo Paulo chega no capítulo 3, no versículo 14, dizendo: por conta de todos esses problemas, eu me coloco de joelhos diante do Pai por vocês, eu me coloco a orar por vocês. E aqui, essa oração do apóstolo Paulo, ela é uma oração para nós, ela é uma oração para você. Nós, aqui, existe uma intercessão pela igreja de Cristo. Por causa disso, de tudo isso que nós conversamos, eu me coloco de joelho. O apóstolo Paulo preso, está dizendo: eu estou aqui orando de joelhos perante o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família, versículo 15, nos céus e na terra, toma o nome. Cristo, aqui no versículo 15, ele estava orando, o apóstolo Paulo estava orando pela igreja. O apóstolo Paulo estava em intercessão pela igreja. E nós vamos entender que em uma intercessão simples, que tem 4 versículos, 4 versículos, o apóstolo Paulo faz uma intercessão simples, rápida, mas que tem pilares fundamentais para estruturar a nossa fé nessa noite, amém? A oração dele existe 4 virtudes, entre 4 versículos, 4 virtudes importantíssimas para a nossa vida, que é por onde o apóstolo Paulo ora. Versículo 16, olha só, no 14 ele diz: por causa disso eu me ponho de joelho perante ao Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. No versículo 16, para quê? Segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder. O apóstolo Paulo está orando por nós essa noite, para que nós sejamos cheios de poder. Poder para quê? Porque o apóstolo Paulo está dizendo: a igreja de Jesus Cristo, ela precisa de poder. A igreja de Jesus Cristo, ela precisa receber virtude do Espírito Santo. O apóstolo Paulo está dizendo: para que na sua glória vos conceda que sejam corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior. O apóstolo Paulo está dizendo: a igreja de Jesus Cristo precisa de poder. Existem vertentes que dizem: não, nós não precisamos de poder, agora isso acabou. Só que o apóstolo Paulo está dizendo aqui nas Sagradas Escrituras, inspiradas pelo Espírito Santo, dizendo: a igreja de Jesus precisa de poder.
Nós, essa noite, precisamos receber poder. Queridos, você precisa de poder para você enfrentar a dificuldade do seu dia. Você está disponível, poder do Espírito Santo para a sua vida hoje. Está disponível poder para você superar as dificuldades da sua vida. Queridos, tem poder hoje. Não é, meu Deus, um dia quando o Senhor vem e inunda, quando o louvor acontece. Sabe quando o louvor vem? Sabe aquele louvor que fala o que fazer, o que dizer quando ele vem? O que eu respondo perante o Senhor quando ele chega? E aí eu digo: Senhor, mais do que bem-vindo, nós te desejamos, te ansiamos aqui nesse lugar. Agora, quando a glória de Deus não desce, quando o louvor não fala com você e o seu coração está fechado como um coração de pedra, quando o evangelho não te derrete como uma cera, muito pelo contrário, ele te endurece como cimento quando é exposto ao sol. O mesmo sol que derrete a cera é o sol que endurece o cimento. É o mesmo sol, porque para alguns ele é derretido e para outros é endurecido. Existe poder para você ganhar, para você vencer. Existe poder no Espírito para que você ganhe, para que você lucre, para que você avance. E quando eu lucro, eu não estou querendo dizer de dinheiro, mas que você lucre no reino, para que você ganhe almas para o Senhor. Poder. Paulo estava orando e pedindo para que a igreja fosse revestida de poder. E revestida de poder para quê? Existe uma batalha. Na verdade, uma só batalha em duas partes, uma visível e outra invisível. A batalha visível é aquela que nós vemos no dia a dia, a maldade do ser humano, o homem fazendo aquilo que é mal. Existe uma guerra que estamos traçando todos os dias, mas existe também as guerras espirituais, que são muito maiores do que as visíveis. O próprio apóstolo Paulo diz que a nossa luta, ela não é contra a carne, ela não é contra sangue, mas ela é uma luta espiritual. Ela é uma luta que você não luta contra pessoas, mas você luta de joelhos. O apóstolo Paulo escreve no capítulo 7 de Coríntios, dizendo: o bem que eu quero fazer, isso eu não consigo, isso eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, ele está sempre a me perseguir. Existe uma luta dentro de mim. Aí ele fala: já agora o mal que eu faço não sou eu quem faço, mas é um mal que existe dentro de mim. E ele está fazendo a aplicação de um texto lá do Éden, lá do Gênesis, dizendo que o pecado original mora dentro dele, e por mais que ele queira fazer aquilo que é bom que ele quer fazer, ele não consegue, mas o que é mal, que eu penso que eu não quero fazer, eu vivo fazendo. Meu Deus, existe uma guerra. E essa guerra, as escrituras dizem que nós temos que vencer ela com poder. O apóstolo Paulo está dizendo poder, para que você possa vencer a guerra. Você precisa de poder essa noite. Passa a página comigo, nós estamos em Efésios 3, vai lá para Efésios 6. A partir do verso 10, diz assim: a armadura de Deus. Eu vou ler por cima, mas eu não vou expor verso a verso, porque nós não temos tempo. Mas olha o que diz, capítulo 6, verso 10. A armadura de Deus. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes nas astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau, e havendo feito tudo, fiquem firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçado nos pés a preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do evangelho, por qual eu sou embaixador em cadeias,
para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Eita Deus, se reveste de armadura de Deus, porque se você estiver revestido de poder, das armaduras de Cristo, você vai vencer. Existe uma forma de você poder vencer, e ela é com as armaduras de Cristo e com o poder no seu evangelho, no seu nome. Amém? A grande estratégia de uma guerra, queridos, como nós estamos falando, é você conseguir atacar o seu inimigo sem que ele perceba, tá? Se você pegar as estratégias de guerra, da Primeira Guerra Mundial, da Segunda Guerra Mundial, vocês vão ver que eles tentam sempre atacar de uma forma que o inimigo esteja desprevenido, que ele não perceba que eu vou atacá-lo. Por quê? Porque se alguém for vir me atacar e eu souber que vai me atacar, eu vou me defender, certo? Por isso que a estratégia do mal, na minha e na sua vida, não é chegar dizendo assim: oi gente, eu sou o mal, eu sou o demônio com chifre, com cara com boca fedendo a enxofre. Não, ele vem sutil, ele vem no elogio de uma outra pessoa que não é a sua mulher, que entra no seu coração. Ele vem sutilmente, de uma forma que você começa a dar lugar para isso. Ele vem de uma forma que você começa a se desviar, sutilmente, levemente. Sabe, não é como Sadraque, Mesaque e Abednego, como Daniel, que Nabucodonosor falou: se ajoelha, senão te jogo na fornalha. E eles disseram: não. Eles estavam a 3.000 quilômetros de distância da sua terra natal. Se eles se ajoelhassem, ninguém ia ficar sabendo. Só uma ajoelhadinha, vai, eu não nem dobro tudo, eu faço só uma ajoelhadinha e está tudo certo. Uma ajoelhadinha e eu já não vou morrer. Por causa de uma ajoelhadinha, não vou fazer? Ah, mas é só um malzinho, é só um pecadinho, é só um pouco, eu vou deixando. Quando você perceber, você já está formado à imagem e semelhança do mal. Quando você perceber, catapimba, você já caiu. Muito obrigado, viu, Ju? Deus abençoe. Quando você perceber, você já caiu. Aí, o mal tomou conta. E se aí tomou conta, acabou, meu irmão. Acabou. Aí, para você voltar e trilhar todo o caminho, é só pela graça de Deus. Amém? Tudo na nossa vida hoje é urgente. Tudo é urgente. Eu preciso construir para ontem, eu preciso comprar um carro para ontem, eu preciso estudar para ontem, eu preciso fazer tudo para ontem. Tudo é urgente. Tudo precisa ser feito muito rápido. Tudo que você faz tem que ser numa velocidade muito grande. Por quê? Porque o mundo está passando, as coisas estão acontecendo. E se você não for rápido, você não acompanha. E nessa velocidade você acaba se distraindo. E se você se distrair, o mal te pega. Amém? Estejais firmes. Versículo 17. O versículo 16, ele diz que a gente precisa... Volta lá para o capítulo 3. Versículo 16, ele pede para que a gente receba poder. E aí o versículo 17, ele diz assim: para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando arraigados e fundados em amor. Espera aí, o apóstolo Paulo está escrevendo para a igreja de Éfeso. Se ele está escrevendo para a igreja, nós entendemos que ele está falando para quem já aceitou Jesus. Como que ele está dizendo para que Cristo habite pela fé nos vossos corações? Por que ele está dizendo para Cristo habitar pela fé no coração de quem já é crente? Porque se todos nós aqui somos cristãos, nós entendemos que Cristo já mora no seu coração. Nós entendemos que você já aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, e agora nós vamos lapidando um processo de salvação, um processo de santificação, até que a gente chegue na plenitude de Cristo. Por que o apóstolo Paulo está dizendo para que Cristo habite pela fé nos vossos corações? Espera aí, o apóstolo Paulo, ele já habita pela fé no meu coração, eu já o aceitei. O povo que recebeu essa carta já aceitou Jesus. Por quê? Porque existem níveis de profundidade com Cristo. Quando o apóstolo Paulo ele continua o texto, ele diz assim: para que Cristo habite
pela fé em nossos corações, a fim de, estando arraigados. Toda árvore, ele está falando sobre plantio. Toda árvore, antes de crescer para cima, ele cresce para baixo. As raízes vêm e se enfincam na terra, a ponto de, aí sim, ele começar a subir para ser vista. E aí, depois de ele falar arraigados, ele fala de fundados. E fundados está dizendo sobre fundamentos. Nós sabemos que os prédios, quanto maior são os prédios lá do centro de São Paulo, principalmente lá que tem prédios muito grandes, quanto maior ele é, mais fundamento existe para baixo, para poder suportar todo o peso, todo o vento que vem sobre ele quando ele está para cima. E o apóstolo Paulo está dizendo, você precisa ser profundo como a raiz de uma árvore, fundo como a fundação de um prédio, para que então você possa entender a plena satisfação em Cristo, para que Cristo abunde dentro do seu coração plenamente, com raízes, aprofundado dentro do seu coração. Aí sim você experimentará o amor de Deus. Então, primeiro ele ora para pedir poder, segundo ele ora pedindo amor. Esse povo precisa ter poder e esse povo precisa ter amor. Quando nós saímos, queridos, do raso, quando nós saímos de uma posição em Cristo, que nós estamos recebendo, mas nós falamos, cara, eu consigo dar um próximo passo, eu consigo ir um passo mais para frente, porque esses dias eu estava conversando com um jovem aqui da igreja, o Pietro, e ele estava me perguntando algumas coisas acerca da Bíblia, eu estava dizendo para ele, irmão, entra, porque a Bíblia ele é um rio, que o recém-nascido, o mais novinho na fé, aquele que acabou de aceitar Jesus, ele não se afoga. Ele entra, ele se delicia com o Evangelho e ele não se afoga, tá? Não vai afogar ele. E nem o maior de todos os teólogos, nem a pessoa, o maior erudito que existe das Escrituras consegue chegar até a profundeza desse rio. Pode entrar, dá um passo mais para fundo, como o pastor falou aqui. Chega mais um passo, que tem águas que vêm no tornozelo, águas que vêm no joelho, águas que vêm na cintura, nos lombos, nas costas. Chega mais fundo. Vai mais para dentro, porque Cristo tem mais para poder entregar para a gente, amém? Seja grato, meu irmão, seja grato. O amor de Cristo, algumas pessoas reclamam porque todos os dias comem arroz, feijão e um bife, e outras agradecem porque todos os dias podem comer arroz, feijão e um bife. Percebe que a situação da vida é a mesma, mas o que muda é o sentimento de gratidão por aquilo que está acontecendo com a gente, por aquilo que pode ser acontecido, tá? Queridos, John Stott, um grande teólogo, nos seus comentários sobre o livro de Efésios, eu parei para dar uma lida sobre ele, e em um dos seus comentários bíblicos, ele diz que provavelmente o apóstolo Paulo, ele escreveu essa carta falando, igreja, ame, porque amar não é fácil. Amar não é uma tarefa para muitos. Amor não é para qualquer um. Amor é para homens e mulheres. Os meninos, as meninas, eles estão em um outro patamar. É a paixão. Eu gosto hoje, amanhã eu não gosto. Hoje eu quero, amanhã eu não quero. Eu estou apaixonado, mas daqui a pouco eu não estou mais, aí eu não quero mais saber. Amor tem fundamento. Amor é para homens e mulheres que escolhem todos os dias a mesma coisa, a mesma pessoa, o mesmo Evangelho, o mesmo Cristo. Porque esse Cristo nos traz novidade de vida, mas sempre voltado dentro do seu Evangelho. A graça de Deus nos faz poder falar. Falar aos irmãos hoje é um privilégio muito grande. Vocês estarem fazendo parte da igreja de Jesus Cristo é um privilégio. Nós somos a parte das Escrituras mais privilegiadas que existiram. A igreja de Cristo, a graça, o acompanhamento do seu Espírito nos andando juntos todos os dias com a gente, até a consumação de tudo. Amar não é para fraco, amar é para quem é muito forte, amar é desafiador, amar é difícil, é muito difícil. Às vezes você fala, poxa vida, mas essa pessoa... E quando você escolhe ter atitude,
Você mostra que você ama, você mostra que você tem amor. E olha que o apóstolo Paulo fala sobre o amor lá em 1 Coríntios capítulo 13, do versículo 7. Ele diz que o amor, além de todas as características que ele dá nos versículos acima, ele resume dizendo: o amor tudo sofre, o amor tudo crê, ele tudo espera e ele tudo suporta. Amar, queridos, é uma missão muito difícil. E o apóstolo Paulo está intercedendo para que a gente possa amar a igreja. Você quer saber? Você quer ter um termômetro se você ama muito ou se você ama pouco? Um termômetro que eu uso para saber se eu amo muito ou amo pouco é você saber o quanto você perdoa quem te ofende. Se você está disposto a perdoar quem te ofende, você ama. Porque se eu amar somente pessoas que me fazem o bem, qual que é a diferença minha para um ímpio? Qual que é a diferença minha para uma pessoa que está no mundão aí se perdendo? Eles não têm uns parceiros? E é mó legal? Qual que é a diferença de um filho de Deus para alguém que não é um filho de Deus? Se eu perdoo o meu irmão, se eu perdoo quem me traz a minha ofensa, eu amo. Agora, se eu nunca estou disposto a perdoar, quer dizer que Cristo ainda precisa trabalhar em amor dentro dos nossos corações. Porque esse é o termômetro. Eu perdoo porque eu amo. Segundo termômetro, ser humilde. Aqui o apóstolo Paulo dá um tapa na cara dos filipenses, porque ele escreve lá nos Filipenses: considerar uma pessoa maior do que você é um ato de grandeza muito grande. É o maior ato de grandeza que você pode ter, porque geralmente nós falamos das nossas qualidades. Se eu disser para você hoje, me fala 5 qualidades, você vai falar. E agora se eu disser, irmão, não fala não, mas pensa, dá 5 defeitos seus, 5 coisas que você, negação. Pensa aí na sua cabeça se você consegue numerar 5. Eu fiquei pensando sobre isso, eu falei, nossa, eu sou isso aqui, sou isso aqui. Eu falei, nossa, eu só sou 2 coisas ruins, só tenho 2 defeitos. Porque a gente sempre se promove, irmão. A gente sempre quer falar bem da gente. A gente está na empresa, nós vamos competir. Eu vou sempre mostrar que eu sou muito bom. Eu vou sempre mostrar que eu não vou ter erros. Eu vou sempre mostrar que eu tenho me aperfeiçoado e quero fazer aquilo que é melhor. E isso não é ruim. Mas entenda, precisa entender que você conseguir colocar outra pessoa como maior do que você é um dos maiores atos que um homem pode ter, que uma mulher pode ter. Dizer, olha, eu não sei, mas meu pastor, ele vai saber. Quando alguém me faz pergunta aqui da escola bíblica, eu falo, eu poderia responder, mas meu pastor, ele vai saber responder com uma forma tão melhor, e aí eu jogo a bola para ele. Amém? E em Filipenses capítulo 2, vamos ler? Vai um pouquinho para frente, é o próximo livro, Efésios, Filipenses. Filipenses capítulo 2, a partir do verso 3. Vamos ler o verso 5, para sermos mais rápidos. Diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando forma de servo e fazendo semelhantes aos homens. Achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, morte de cruz. Por isso também o Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Queridos, olha o que o apóstolo Paulo fala. Você quer ser humilde? Que tenha em vós o mesmo sentimento. Olha o que ele fala: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Jesus, humilde, sendo Deus, sendo aquilo de maior escala que pode existir no mundo, esvaziou-se da sua glória e tornou-se homem, humilhando-se a si mesmo, para nos servir, para servir de exemplo, para morrer. Deus
veio em carne para morrer pelos nossos pecados. Aí ele fala: eu quero que haja em vós o mesmo sentimento de Deus, de Jesus, que era Deus e se humilhou a ser um homem, de sorte que haja em nós o mesmo sentimento de dizer: eu não, mas o meu irmão é. O fato de que haja em nós o mesmo sentimento de humildade, de colocar o meu irmão a mais do que a mim. E aí, nós vamos volta lá para Efésios 3, nós vamos para o verso 18, que diz assim. O 17 fala que Cristo entra no nosso coração, a gente conhece, e aí a gente vamos para o 18, Cristo entra no nosso coração, nós somos arraigados, fundados no amor, para que então poderdes perfeitamente compreender com todos os santos, qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Aí, o apóstolo Paulo, ele começa a falar sobre as dimensões do amor de Deus. Olha a oração desse homem, porque se você for para a esquerda e você andar 1000 quilômetros para a esquerda, e se você for para a direita e andar 1000 quilômetros para a direita, se você fugir e for para a esquerda, lá ele vai estar. Se você fugir e for para a direita, lá ele vai estar. Se você subir aos céus, lá ele está. Se você descer, lá ele está. Aonde, como você vai conseguir fugir do amor de Deus? Aonde você vai estar? A profundidade, a largura, os parâmetros pelo qual você foi ofendido, você foi machucado, o parâmetro pelo qual você sofreu na sua vida, é o mesmo tamanho da largura do amor de Deus pela sua vida, é a mesma distância que Ele vai buscar você. Queridos, perfeitamente compreender qual seja a largura, comprimento, altura e profundidade. E aí, no versículo 19, nós vamos entender e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que nós sejamos cheios de toda a plenitude. Quando nós sofrermos esse amor, largura, dimensão, altura, profundidade, de você entender que, ainda que tenha sido difícil, que você correu para um lado para o outro, o amor dele te alcança. O amor dele te alcança em todos os seus aspectos. E o versículo 20, que diz assim: ora, aquele que é poderoso para fazer muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou que pensamos, segundo o poder que em nós opera. Ainda, querido, que você não verbalize, que você pense em algumas coisas que você queira colocar diante do Senhor, que você verbalize, que você fale o que você pense. Ele é poderoso para fazer muito mais abundantemente. Sabe por quê? Porque o propósito eterno de Cristo é te levar para o céu. Mas aqui na terra, a vontade de Deus é te fazer a imagem e semelhança dele. E para fazer a imagem e semelhança de Deus, Ele vai operar em amor dentro do seu coração. Ele vai operar, pense no apóstolo Paulo escrevendo isso de joelhos, clamando pela nossa vida. E dizendo, esses homens, essas mulheres vão experimentar do perfeito amor de Deus em Cristo Jesus. Porque somos batizados em um corpo, o corpo de Cristo. Amém? Versículo 20, ele está dizendo isso. Aquele que é poderoso para fazer abundantemente mais daquilo que você pensa. Senhor, eu pensei, eu nem verbalizei, mas Ele tem poder para poder fazer até mais daquilo que você pensa. Segundo esse poder que em nós opera. Querido, o poder de Deus opera em nós. É na igreja de Cristo que o poder dele opera. Versículo 21, e eu finalizo aqui. A esse
glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações e para todos sempre. Amém. Queridos, a palavra de Deus diz que Ele nos amou, que com esse amor de tal maneira. De tal maneira. O que é tal maneira? Eu não tenho palavra. Foi de tal forma que chegou a pegar o seu filho e entregar para morrer por nós na cruz. Foi de tal jeito que o amor dele por mim, por você e pelo mundo, porque Deus amou o mundo, e não o mundo, o nosso planeta, mas o mundo, todas as pessoas que estão no mundo, todas as pessoas que estão no mundo, todas, eu digo e repito, todas, até a que a gente acha que merece o inferno, até a que a gente acha que merece o inferno. Ele amou o mundo, que Ele deu seu Filho para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Esse amor de Deus, em largura, em profundidade, em altura, Ele alcança a gente nessa noite. Eu queria convidar os irmãos para orar. Pode se colocar em pé. Vamos clamar ao Senhor exatamente dessa forma, como o apóstolo Paulo fala aqui. Queridos, o amor de Deus. O apóstolo orando, o apóstolo clamando, para que em nós haja o mesmo sentimento que houve em Jesus, que sendo Deus, se esvaziou, se tornou homem, foi obediente até a morte de cruz. Mas o Deus, o nosso Pai, o exaltou soberanamente. Ele deu um nome que está acima de todo nome, no céu, na terra e debaixo da terra, a qual toda língua confessará e todo joelho se dobrará e dirá que Ele é Senhor. A sua dificuldade, ela vai chegar no pleno conhecimento em Cristo, pleno conhecimento do amor de Cristo. Se você está num momento que talvez você sofre porque não chegou ainda um momento das vacas gordas, calma. O conhecimento em Cristo, o aprofundamento em Cristo Jesus te fará vencer. O apóstolo Paulo intercede por nós dizendo: manda poder, Senhor, para essa igreja, para a gente poder vencer o dia mal, para a gente poder estar firme. Se revista das armaduras de Cristo. O meu coração se enche de alegria quando eu consigo entender que essa oração foi por mim, foi por você, para que você se revista de poder. Ei, irmão, tem poder para você. Ei, irmão, tem vitória para você. Ei, queridos, Cristo quer te revestir de poder. Se revista da armadura de Cristo. Se revista do poder do Espírito Santo para você estar firme. Não para você voar, para você rodopiar, mas para você estar firme, para você permanecer no caminho, para quando o mal do século começar a cegar os nossos caminhos, nosso entendimento, nós termos fé para poder olhar para a cruz e dizer: a cruz é o meu lugar de descanso. A cruz, precisamos de poder para ir para a cruz, precisamos de poder para negar a nossa vontade, precisamos de poder para amar o nosso irmão, precisamos de poder para poder perdoar, porque isso não vem de nós, é dom de Deus. Esse poder de Deus está disponível para nós essa noite. Vamos orar, pedindo a Deus esse poder nessa noite, para que nós saiamos daqui revestidos com essa glória que há de se manifestar sobre nossa vida. Creia, tem poder de Deus para a sua vida. Oh Deus, assim, Senhor, como está escrito na sua palavra, papai, que o Senhor traria poder, que o apóstolo Paulo orou pedindo para que o Senhor nos mandasse poder, para que nós sejamos revestidos com autoridade. Um homem, Senhor, que estava preso, podendo, Senhor, estar murmurando pelos seus problemas, mas ele estava de joelho, clamando pela igreja, essa igreja que se encontra em pé aqui hoje, essa igreja que pede poder para perdoar, essa igreja que pede poder para poder vencer, Senhor, os pecados, as dificuldades, os maus relacionamentos, essa igreja que te pede poder para permanecer firme contra as astutas ciladas do inimigo. Nós nos colocamos em pé, Deus, como, Senhor, soldados que lutam, como soldados que permanecem.
O seu poder é aperfeiçoado na nossa fraqueza. Então vem, Senhor, com poder. Nos ensina o que é o amor. Nos ensina o que é, Senhor, a santidade do seu nome. Nos ajuda a chegar mais próximos. Quando cairmos, quando pecarmos, nos ajuda a dar um passo mais adiante da sua cruz. Segura a nossa mão. O profeta diz: seduze-me, ó Senhor, e então serei seduzido. Fala aos nossos ouvidos essa noite. Nos convence do nosso pecado, Espírito. Nos traz o arrependimento e nos dá poder para poder vencer com a graça de Jesus.